Não, só fui fechar a porta para não Tá ter bom. interferências sonoras. Então. Ô, Bento. Deputada Alice Portugal, Bento. PSDB da Bahia. É um prazer bem. ter você aqui com a gente. Não faz isso não. Não faz isso não, não faz isso não. PSDB não, PSDB não. Hein? Eu falei PSDB? Se corrija, pelo amor de Deus. Se corrija. Você fez um erro. Agora sim. Pronto. Não foi uma pegadinha do presidente. PCdoB, já tive com a senhora na Bahia, bom. Já estive no Congresso, a grande deputada Alice Portugal do PCdoB. Obrigada. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. A senhora sempre esteve na defesa do serviço público. O serviço público foi castigado durante muito tempo, né? E agora mais ainda, né, deputada? Por isso, o nosso tema é o papel do servidor público no estado do bem-estar social. Nós acreditamos, está lá no artigo 6º da Constituição, os direitos que o cidadão tem de receber o serviço social, de receber o serviço público. E tentaram afastar o cidadão do servidor público. Mas a pandemia, o coronavírus, fez o cidadão perceber o que seria de todos sem o serviço público, sem o trabalho do servidor público. Então, deputado, eu já passo para a senhora exatamente no tema, o servidor público nos tempos de pandemia. Muito bem, eu gostaria de agradecer enormemente à Pública, não é? Então, José Gozzi, que tem sido um parceiro na Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, na luta pela Previdência Social, como direito fino, garantido para todos os trabalhadores brasileiros. Muito obrigada pela parceria. Não é? Gostaria também de cumprimentar a todos os outros companheiros de bancada, não é? Cumprimentar a nossa querida Silvia de Alencar, que traz o nome, não é? O nome do poeta maior. O nome do poeta maior da sua terra, Ângela, e também Hugo René. Um prazer enorme estar com vocês. Primeiro, porque estamos, de fato, num momento de distanciamento. E nós que estamos sempre juntos no Congresso Nacional, nas melhores lutas em defesa do serviço público e do servidor público, nesse momento já se vão quase 3 meses de distanciamento da luta cotidiana, da possibilidade de pegar o microfone e defender o servidor público, né? Temos feito isso de maneira remota, aqui das telas dos computadores, e isso tem sido, de fato, algo extremamente penoso. Tem sido também produtivo, né? No aspecto em que temos garantido direitos que não estavam previstos. Há mais de 100 anos, a humanidade passou por uma situação semelhante. Não tinha a tecnologia que temos hoje, mas, por incrível que pareça, estamos novamente diante do inusitado, do novo. O vírus é desconhecido. O vírus tem uma característica de alta natureza de contágio, e a doença que ele provoca em parte dos indivíduos é letal, é mortal. Então, de fato, nós compreendemos, né, que é necessário que nós tenhamos essa reserva de distanciamento social, porque não há remédio, não há vacina, e isso tem levado e ceifado muitas vidas. Portanto, qualquer debate que eu inicio me solidarizando com as famílias enlutadas dos mais de 35 mil brasileiros que perderam os seus entes queridos, são 35 mil vidas a menos. E dizer que nós, servidores públicos, temos sido, não é, os mais aplaudidos, especialmente os da saúde, mas todos de trabalho essencial, e, em geral, todos que estão em trabalho remoto, mas também os mais prejudicados nesse processo. Enfrentamos um governo que não compreende o papel do serviço público, não é, fora de pandemia. Imagine uma pandemia.
o ministro da Economia, que pretende ser um big shot, não é? Mas, na verdade, é um economista mediano, não é? Que, infelizmente, se arroga de ser um grande privatista e vendilhão da pátria brasileira. Infelizmente, é isso que o Paulo Guedes é. Então, o que é que ele disse de nós, servidores públicos, naquela reunião ministerial que foi publicizada pelo Supremo Tribunal Federal, ocorreu no dia 22 de abril desse ano, o dia que Cabral aportou aqui nas costas baianas, né? Ele disse que, enquanto nós olhávamos para o vírus, ele colocava uma granada no bolso, né? E essa granada no bolso é para ir em estilhaços de direitos para todos os lados. Infelizmente, estamos enfrentando uma pandemia e, como já disse um articulista político, por outro lado, enfrentando um pandemônio, porque o governo é um desastre para o Estado Nacional. Não consegue compreender a diferença entre governo e Estado. Políticas de governo e políticas perenes de Estado, que nós, servidores, cumprimos na medida que os governos passam, mas os servidores permanecem, ficam. Né? Então, o que dizer do serviço público no estado de bem-estar social? Primeiro, é que ele tem que servir ao público, ele tem que servir a todos igualmente, ele tem que estar à disposição do cidadão, ele deve ser o estreito laço entre o direito individual e o direito coletivo. Esse é o papel do serviço público. O papel do serviço público e do Estado. O Estado, no estado de bem-estar social, na condição em que a sociedade se organize de forma justa, ele deve ser o mediador, né? O mediador, além de provedor de parte das políticas, ele deve ser o bastante mediador das relações sociais, para que se possa ter paz pública. Não é? Isso aconteceu durante bom tempo em países da Europa, não é? Os países de economia socialista, evidentemente, guardando as contradições que podem haver, mas não há dúvida que também o Estado joga, não é, para mediar e acolher. Essa é a tendência majoritária, não é, que a história nos mostra. No entanto, no Brasil, um país em desenvolvimento, nós estamos vendo há tempos, não é? Numa tendência abrandada nos governos de centro-esquerda, mas ainda visível, uma tendência de encolhimento do Estado, como elemento mediador das relações sociais, de trabalho, de assistência, de educação, de relações fazendárias, de arrecadação, não é? E de cobrança também de tributos, tudo isso, né, veio sendo substituído gradualmente em vários setores, não em todos, mas em vários setores, pela mão de obra privada, muitas vezes terceirizada. Isso nos aflige, não porque seja nada contra o trabalhador, né, terceirizado que vem cumprir uma função no Estado brasileiro, né? Ele é mais um explorado, mas pela circunstância de que, na medida que você destrói a sequência de uma carreira, desestrutura uma carreira, não evolui o nível de compromisso entre aquele indivíduo que serve ao público e o Estado. E só uma carreira estável, estruturada, com salário decente, dá a alguém a condição de dizer: eu serei isto a minha vida laboral inteira. Porque se lhe pedem exclusividade, se qualquer falha sua, você responde por crime de responsabilidade. Se você, em várias funções de Estado, não pode assumir nenhuma outra função privada, como ficar nessa completa entrega se você não é recepcionado com condições de trabalho, com salário, com perspectiva de evolução na sua carreira de maneira devida? É isso que leva aos conflitos permanentes entre os servidores e os governos. Os governos querem respostas imediatas de um Brasil que tem conflitos seculares. Imagine, a educação entrou aqui 300 anos depois que os portugueses chegaram, né?
Entrou primeiro lá com a escola de Sagres para ensinar navegantes, depois com a Companhia de Jesus, que segue o trabalho dos jesuítas, que é a escola quadrada, com o furo no meio, ou seja, todos virados para dentro, um presídio, a mesma arquitetura dos velhos presídios, né? E é evidente que a educação no Brasil não pode ser similar a quem há 500 anos inaugurou aqui em São Domingo, né? É a primeira faculdade de medicina das Américas, né? É evidente, o Brasil entrou muito tarde, não é? É um aluno tardio. O Estado, então, nem se fala, com a condição de colônia, eram os subalternos ao leve trás de mercadorias. Depois o Império ainda veio para cá, fugidio das pressões inglesas e francesas, né? E, obviamente, o Brasil virou um grande território de extração de riquezas para pagar a dívida dos portugueses com os países europeus. E o Estado, ele era a coroa. E a coroa extraía e mandava para a sede da coroa. Depois é levado à condição de reino, com a vinda da família real em 808, então, digamos assim, fragmentos, em 808, fragmentos de Estado começam a existir em nosso país. Mas só se consolida no século XX, na década de 30, mesmo assim, com toda uma carga autoritária, né? Toda uma carga absolutamente ligada a populismos políticos, tudo isso nós recebemos na construção da nossa feição de Estado, né? Então, a grande luta que se dá é para que o Estado, cada vez mais, ele assuma o seu papel, né? Os servidores sejam considerados elementos permanentes para a feição de Estado e os governos pratiquem as políticas programáticas, mas as políticas permanentes têm que ser dos servidores. Assim eu enxergo no estado de bem-estar social, e assim eu enxergo a nossa tarefa, porque eu também sou servidora pública, com muito orgulho, né? A nossa tarefa nesse momento de pandemia é agora que as pessoas estão enxergando o valor do Estado, quando a extrema pobreza foi para a televisão. Quando o presidente da República manda R$200 de auxílio emergencial, enquanto na França, nos próprios Estados Unidos da América do Norte, eles tiram milhares, né, de moedas do seu câmbio para entregar na casa do cidadão para que ele não saia de casa. Para que ele não saia de casa e não avance a epidemia. O Estado brasileiro, nesta hora, ele tem que chegar forte. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. O Estado brasileiro está sendo esmagado. Imaginem que, de anteontem para cá, o Ministério da Saúde resolve, sem ministro, sonegar informações sobre a pandemia no Brasil. Sonegar as informações. Tive agora a grande notícia que o Tribunal de Haia estuda criminalizar o presidente Bolsonaro por crime de genocídio. Porque, na verdade, praticar a necropolítica, enquanto os elementos de Estado dizem que não é para sair de casa, o presidente diz que saia. E agora, no Ministério da Saúde, retiraram todos os trabalhadores de carreira, todos os servidores de carreira, para colocar militares. Não é nada contra militares, são servidores do Estado brasileiro. Mas, neste caso, estão em desvio de função, circunstância que nós conhecemos bastante nas nossas relações de trabalho. Então, esse desvio de função para servir a um presidente que se automitifica, que traz laivos fascistas, modos nazistas, e competência, com aqueles que discriminam, que efetivamente defendem a supremacia racial, muito perigo ronda o Estado brasileiro. E o Estado democrático e de direito. Por isso, nós, servidores, que servimos ao Estado, não podemos nos omitir. Não podemos apenas tratar que fomos gelados, que temos sobre nossa cabeça a Emenda Constitucional 95, que agride não só os salários dos servidores, mas a perspectiva de desenvolvimento nacional. Isso é uma atitude
absolutamente antinacional. Impedir investimento no setor público, travando concursos, travando evolução salarial, travando o funcionamento do Estado. Mas nós, servidores, estamos sendo transformados por este governo desqualificado, que não sabe separar a natureza de Estado da natureza de governo. Nós estamos sendo transformados em párias da sociedade. Nós avisamos. Quando eles mostram os hospitais federais do Rio de Janeiro sem gente, tem respirador, tem maca, tem máscara, tem EPI, e não funciona porque não tem médico, não tem enfermeiros, não tem auxiliares, não tem farmacêuticos, não tem nutricionistas, não tem fisioterapeutas. Por quê? Porque a EBSER não deu conta. Privatizaram a contratação de trabalhadores da saúde. E agora, com a emenda constitucional 95, ela perdeu pulmões para contratar novos servidores, funcionários, digo, por seleção pública, não é concurso. Então, meus companheiros queridos, qualificados da pública, que constroem uma central, na pluralidade de centrais que temos, que convive com todas, para convencê-las de que o serviço público é algo importante e que todas as centrais devem abrigar a luta dos servidores públicos. Por isso, a minha convivência com vocês é uma convivência de estímulo, porque é preciso que alguém levante de maneira prioritária, não é, a natureza verdadeira do servidor público, que não é um privilegiado. Privilegiados são aqueles que não pagam impostos sobre suas fortunas. Privilegiados são aqueles que ainda têm setores que põem a mão à sua cabeça para que não sejam criminalizados diante do ilícito praticado. Esses são privilegiados. Os servidores doam a sua vida inteira, exclusivamente, às funções do Estado. Por isso, nós queremos um Estado de bem-estar social, onde o servidor público possa exercer plenamente a sua função a favor da sociedade brasileira. Pois é, deputada, muito bem colocado. Veja só. Obrigada, Zé Góes. A senhora acabou de dizer da questão de imposto sobre as grandes fortunas. Não temos imposto sobre lucros e dividendos. Temos 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Aí, naquela reunião lá do Palácio, o nosso amigo Guedes falando: presidente, temos que ajudar as grandes empresas, porque elas nos dão grandes lucros. Não podemos ficar com as pequenas e médias empresas, que elas nos dão prejuízo. Deputada, você imaginou? Pois até quando o Brasil vai ser um Estado que não consegue dividir com todos a produção, o lucro, a produção que o trabalhador faz o tempo inteiro? Pois é. Na verdade, o Brasil será assim até quando a população não tome o seu destino nas próprias mãos. Eu sou um otimista. Eu continuo confiando nisso, né? Eu continuo confiando que é possível que nós possamos conviver nas diferenças, não é? Reagindo a essas ações retrógradas, a essa entrega do patrimônio. O Brasil não nasceu para ser subalterno. E o povo brasileiro não nasceu para ser escravo. Não é possível que mesmo o presidente Trump, né, desorientado daquela maneira que ele conseguiu ver a tempo de que era necessário investir na permanência das pessoas em casa, porque se ele agisse como, não é, eu nem sei como foi que ele chamou Bolsonaro, ele chamou de um outro nome, o prenome ele errou, portanto não é Xavier. amigo tão íntimo assim. Javier Bolsonaro. Javier. Aliás, eles pensam que a gente fala espanhol, né? Sim, então, tem certeza. É verdade. E o Javier Bolsonaro, né, que os Estados Unidos teriam tido uma quantidade muito maior de mortes do que teve. Imagine, os Estados Unidos andaram na contramão, não é? Foram o epicentro da epidemia durante muito tempo, e agora é o Brasil. Porque o presidente chama as pessoas para a rua.
O presidente dá um exemplo de botar máscara na cabeça, no pescoço, menos onde deve ser colocado. Então, é lamentável. Então, o Brasil pode sair dessa dívida pública. O Brasil pode sair dessa subjugação e deste momento de humilhação internacional, na medida, e aí é algo que eu tenho colocado com toda franqueza. Sou uma mulher de esquerda, vocês sabem, desde garota, né? Quando passava na porta aqui do quartel de Amaralina, onde cresci, meu pai dizia, minha filha, ali tem professores presos. Eu dizia, mas por quê? Eu, uma boa estudante, José. E aí ele dizia, não, porque eles querem, ele simplificava para mim, né? Porque eles querem eleição direta para presidente. Né? Porque aqui já tem tempo que não tem minha filha. Eu digo, é mesmo, meu pai? Fulaninho foi indicado, fulaninho foi... O que é isso? Aí, pronto. E isso foi levando a curiosidade, né? Foi levando a construção de consciência. E, na minha opinião, as pessoas devem valer pelo que são e não pelo que têm. Né? Por isso, eu sou realmente uma pessoa genuinamente de esquerda, não abro mão de minhas opiniões, mas acho, José Gozzi, que a gente só vai conseguir sair dessa maré se nós juntarmos todos aqueles que defendem a democracia. Uma ampla frente para salvar o Brasil desta visão retrógrada, extremista, fundamentalista. Eu sou de esquerda, mas eu sou uma mulher ampla, não sou de extrema. Eu acho que nós precisamos saber respeitar as diferenças. Conviver com as diferenças não tem nada mais hábil e bonito que a arte da política, em última instância. E a política foi tão criminalizada que tem gente que tem horror a essa palavra. Eu não discuto política, infelizmente não está discutindo a própria vida, né? Porque verdade. Quando você elege alguém, a gente delega àquele alguém votar por você, decidir por você, né? E aí nós vimos o que aconteceu com a Previdência, o que aconteceu com o trabalho, e agora estamos vendo acontecer com o Brasil todo, e com as vidas dos brasileiros. É muito sério o que está ocorrendo. Então, acho que nós sairemos dessa maré quando conseguirmos gestar essa ampla frente para o resgate da democracia. É a nossa luta, deputada, com certeza. Vou passar agora para a nossa vice-presidente, para a nossa secretária-geral, Silvia. Estava louca para falar mesmo. Alice, minha amiga, professora, guerreira, lutadora, obrigada, seu pai, por ter transformado você nessa mulher fantástica que, graças a Deus, nós temos no Congresso Nacional. Você sempre lutou muito pelo serviço público de qualidade, por uma condição de trabalho para o servidor público, e isso sempre nos aproximou e minha admiração por você só aumenta. Esse governo ele não entende sequer o papel do Estado. Ele se aproveita de uma pandemia de mortes para retirar direitos de trabalhador, para tentar vender o patrimônio do país e para aniquilar o pequeno produtor. Eu não consigo entender isso. Isso para mim é uma coisa que vai muito além da minha compreensão. 35 mil mortes e eles discutindo o que vão vender, que direito vão tirar, mudando a forma de calcular os números para esconder isso. E se não fosse o nosso SUS, eu não sei como estaria o nosso país. De nós. O que seria desse país sem os servidores públicos? Os Estados Unidos de joelhos, porque não tem um sistema de saúde similar ao nosso. Verdade. Deu uma travadinha na internet da Silvia, eu acho. Travou. Palavra com a senhora. E travou emocionada, e me emocionou, não é? Porque, de fato, não é? Nós todos aqui, que já não somos, né? Crianças. Eu não sei se Ângela viu o SUS nascer, mas eu vi. Vi. Então... E nós sabíamos, né, gente? Então, José Gozzi aí, todo mundo, talvez Hugo não tenha visto isso. Mas isso? Tinha no Brasil. O velho INPS era só para quem trabalhava, tinha carteira. Né? Sim. E as pessoas só podiam ser atendidas no sistema de saúde, nas sanduíches, né? Se tivesse a carteira de trabalho. E nós tínhamos uma legião de indigentes.
aqui na Bahia, essa irmã Dulce é santa, porque ela era santa mesmo. Ela atendia o mais pobre, ela tirava da rua, e não eram só moradores de rua, não, trabalhadores informais, que não tinham carteira, porque não tinham qualificação, entendeu? Então, aqui era o Hospital das Clínicas, que é o hospital da universidade, de onde eu sou, né, servidora, e a Irmã Dulce, e a Santa Casa de Misericórdia, ponto. As estruturas públicas só atendiam quem tinha contribuição certa em saúde e previdência, que era tudo misturado. Então, minha gente, o SUS ele trouxe a quebra da natureza do conceito de indigência. E eu acho assim que a classe média agora tem a oportunidade de entender isso. Porque até então, muita gente não entendia. Ora, porque você tem que esperar, você espera no exame, às vezes espera muito. E tem muitos anos que o SUS está sendo subfinanciado. Mas ai de nós sem o SUS. Na hora H de um transplante, na hora H de uma UTI, é o SUS que se recorre, porque o plano de saúde se nega a pagar. É uma tristeza isso. Eu estou lá com um projeto, né, de porta única e um outro projeto de proibição de aumento de plano de saúde durante a pandemia. Não consigo botar em pauta. Aliás, meus projetos para entrar em pauta são uma luta. Então, eu acho assim que nós precisamos, mais do que nunca, salvar o SUS. Acabaram a CPMF e não veio dinheiro novo, nunca mais. É o mesmo dinheiro sendo dissecado como para todas as nossas áreas públicas, do setor público. Então, realmente, o Sistema Único de Saúde está dando um show de competência e de dedicação. Homens e mulheres pobres. Nós já temos o último levantamento do Conselho Federal de Enfermagem e do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Eu tenho aqui até o dia 29 de maio. 174 enfermeiros, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos, perderam a vida. 126 médicos, gente. 126 médicos, e de lá para cá já deve ter crescido isso. 5.557 em quarentena, 10.600 em observação, 333 hospitalizados. Esse exército civil da saúde, não é? E é a esse pessoal que ele chama de privilégio, não é? E são os trabalhadores também mais qualificados, não é? Da alfândega brasileira, né? Da área tributária, da área de projetos, enfim. Os servidores das carreiras típicas de Estado são também pessoas indispensáveis. São anos de estudo para o domínio de certas ciências, para que você entregue essa formação só ao Estado, e eles querem que ganhe o quê? 3 salários mínimos? Então, realmente, é muito injusto o que se faz com o serviço público no Brasil, e nós precisamos lutar pelos direitos e também pelo serviço público, porque esse é o amparo que a sociedade tem, na saúde ou mesmo na administração pública como um todo. Passa agora para outra diretora da Pública, que é lá do Rio Silvinha Grande do voltou. Voltei, caí, mas voltei. Eu termino no final minha fala. Tá bom. Já nós passamos para você de volta, Silvia. Ângela, Tá, João. Rio Grande do Norte. Obrigada, presidente. Ângela, de que setor, Ângela? Eu sou da Universidade Federal. Sou da Universidade Federal daqui. É sua colega de trabalho. Exatamente. Que bacana! Uma técnica, depois sou psicóloga. E então, já que colega. Somos colegas. A senhora estava falando um pouco também sobre a questão dos servidores públicos, né, que tem que se qualificar, que às vezes precisam apoiar a sua carreira em anos e anos de estudo, né, e mesmo depois disso, dentro do seu cargo e das suas funções, das suas atribuições, isso também exige uma atualização constante, né, e a gente faça
acompanhe, para que a gente faça jus ao que a sociedade espera de nós. Eu queria trazer um artigo interessantíssimo que saiu hoje no Estadão, e o nome é A Verdade sobre os Números do Emprego Público e o Diferencial de Remunerações frente ao setor privado no Brasil. Ele é um artigo do Felipe Lopes e do José Celso Cardoso, os dois técnicos do IPE, onde eles analisam exatamente a proporção de servidores públicos municipais, estaduais, federais, derrubando aquela falácia de que temos servidores demais no Brasil, que a máquina é inchada e que precisa demitir por causa disso. Isso não é verdade. O que ocorreu ao longo do tempo é que os municípios tomaram conta de vários serviços, né, que foram implementados, que foram até a saúde, né, a educação, por conta da Constituição, passaram a ser da responsabilidade dos municípios, e aí os servidores nos municípios precisaram receber um incremento para dar conta dos serviços que prestam à população, mas nos outros níveis não. E aí a gente vê também a questão da escolaridade em relação aos servidores públicos. Hoje temos 47% dos servidores do total, dos 12 milhões, né, que nós temos 12 milhões de servidores públicos das 3 esferas, 47% com um nível superior, e isso é muito alto. Isso é uma capacitação, uma qualificação para as carreiras, para a atividade, que é muito alta. E por que será que, mesmo com essa qualificação, o governo insiste com essa medida, né, que passou a 173, que pretende reduzir como contrapartida auxílio emergencial, dever do Estado, prover as condições para que estados e municípios possam fazer o enfrentamento à pandemia, e coloca como contrapartida o salário dos servidores, né? Os servidores que já são qualificados, que se dedicam a realizar suas atividades em interesse da população e que são hoje muito mais necessários, justamente por conta da carência e da miséria, né, que está voltando entre a nossa população. E assim mesmo, ao invés de equiparar o mercado ao serviço público, o governo propõe, ao contrário, reduzir dos servidores, porque nós estamos ganhando demais e estamos com a nossa geladeira, né? Então, deputada, queria que fizesse algumas considerações sobre essa disparidade, como hoje o governo tem enxergado, né, e penalizado os servidores. Olha, a penalização se dá de várias maneiras, Ângela, sua abordagem é muito inteligente. Eu ainda não li o artigo, acho ótimo que nós possamos fazer uma difusão desse artigo, porque nós precisamos desmentir, não é, essa máxima de que há muitos servidores do Brasil, não é? Então, infelizmente, o governo usou de um ardil gigantesco, aumentou o salário, garantiu a possibilidade de aumento de salário, né, de polícias, e após o governo aprovar o congelamento, o Guedes defende a redução salarial e fim da estabilidade. Essa é uma verdade que está lá posta, não é? Nós vamos ter que reagir de todas as maneiras, vamos ter que recorrer, vamos ter que deixar claro a inconstitucionalidade dessa decisão. Então, esse será um trabalho conjunto dos parlamentares, e nós já temos feito isso, né, no cotidiano, todos os dias, com a luta no legislativo e, ao mesmo tempo, fazendo novas vozes no poder judiciário, porque temos que recorrer a outro poder quando o nosso é perpassado. Então, é evidente que se essa correlação de forças que lá está permanece, perdura, nós vamos a cabo dessa decisão.
ela acontecerá, não é? Então, vai ser necessário todo um processo de luta para impedir que isso, de fato, aconteça na prática. Congelados já estaremos, né? Agora, redução salarial é ilegal, é inconstitucional. É tirar o pão da mesa do servidor. É desajustar, inclusive, do ponto de vista jurídico, a sua subsistência. Ora, por que não tratam do teto salarial? Por que não mexe naqueles que ganham gratificações que nós não conseguimos acessar, não é, a sua justificativa legal? Não, quer mexer no salário de quem trabalha. Ah, mas quer mexer no salário de quem trabalha e ganha um pouco mais. Ganha um pouco mais por quê? Por isso que você disse, pela responsabilidade da função que ocupa. Porque se ele falhar, vai preso. Né? E porque ele é advogado, mas não pode advogar. Se ele é um professor da dedicação exclusiva, ele não pode trabalhar. Ele é médico, mas ele não pode clinicar em outro lugar. Então, é realmente um estímulo, é até um estímulo à transgressão, essa decisão, e nós vamos ter que lutar contra ela até o último momento, para impedir que isso ocorra, que isso não ocorra. Eu compreendo que o Brasil não pode suportar Bolsonaro até 2022. O Brasil, não é, infelizmente, apesar dele ser digamos, um inimigo íntimo, né, da democracia, porque ele foi eleito. Infelizmente, ele foi eleito, não é? Pelo voto ele chegou ao poder, mas o que eles querem é desconstruir. Como é que uma pessoa é eleita para desconstruir a estrutura que lhe levou até o poder político? Porque ele é contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, a favor de um Estado totalitário. É isso que ele acha que deve funcionar, que o Estado tem que ser militarizado, todo, em disciplina, em ordem. Então, esta ordem que ele raciocina. Então, eu compreendo que nós vamos precisar nos organizar e enfrentar essa tentativa de dissolução do Estado brasileiro, do serviço público em nosso país. Concordo plenamente. Não é? O Serviço Público Federal foi desconstruído desde Collor. Desde Collor Exato. Que a gente vem perdendo quadros, não é? E não temos inchaço no serviço. É como você disse, a população aumentou, as políticas públicas demandaram e, por isso, cresceu nos municípios. Não porque houvesse um inchaço oportunístico dos cargos públicos no país. O país cresceu em população em quanto nos últimos 30 anos? Isso é preciso dizer e remontar. Não é? Não tinha SAMU, não tinha CAPES, não tinha agente comunitário de saúde, não tinha, não é? Todas essas estruturas que foram criadas e que demandaram servidores dos municípios. Enfim, concordo plenamente, vamos enfrentar, gritamos o que podemos, mas sabemos que a caneta presidencial fala alto e nós temos que derrubar vetos e, de preferência, né, constituir o apontamento dos ilícitos que vêm sendo cometidos no país e, na minha compreensão, avançar para sustar esse momento e começar de novo. É isso aí, deputado. A Silvia vai esperar um pouquinho aí. Vamos passar para o nosso vice-presidente, Hugo. Com a palavra. Boa noite, deputada. Primeiro, vamos fazer uma observação que essa caneta BIC, ela mata mais que metralhadoras e mais que bombas atômicas, né? Já matou mais, inclusive, que a gripe espanhola. É muito legal, primeiro, nós estarmos aqui, eu me sinto muito bem com isso, de nós vermos uma live com a maioria da força do empoderamento da mulher. A Silvia é nossa cara e nossa cabeça, eu gosto sempre de falar isso no Congresso, não é à toa, a Silvia tem toda a capacidade para isso. Eu vou começar com algumas observações, deputado, sobre os privilégios. Eu tenho uma filha médica que atende no posto de saúde no interior de São Paulo, que é um dos estados mais afetados do país. O privilégio que eu tenho é de perder o sono todas as noites, enquanto minha filha está de plantão no combate à pandemia. Esse é o tipo de privilégio que essa turma tenta impor ao servidor público. Ela está lá salvando vidas e se recusa a não ir, mesmo
porque tem é hipertensa, poderia não ir. Se recusa a sair de lá, ela tem que estar lá para salvar vidas. Sou fã incondicional das duas filhas que tenho com relação a esses assuntos. Olha só, nós temos um problema muito grande também, porque nós temos, primeiro, porque existiu, agora diminuindo um pouco, uma camada, uma porção de servidores públicos fascistas, sem saberem que são fascistas. Nunca leram Humberto Eco, nunca viram alguma coisa de Eco para se identificar com aquilo que Eco dizia que faz parte do fascismo. Nunca leram a história de Mussolini, nunca viram o que aconteceu na Itália a partir de 1920. Assim como, deputada, eles não sabem a história do Partido Comunista do Brasil, nem do que é o comunismo, nunca leram Marx e Engels e começam a fazerem críticas sem nexo algum. Assim, tem um apresentador do SBT, que outro dia criticou, sem saber o que ele estava fazendo, e ele critica Paulo Freire. Quando pergunta, mas o que você acha ruim de Paulo Freire? Ele não sabia dizer. Assim, são os servidores públicos que criticam o que é, mas isso é comunista, como se fosse um xingamento. Mas o que é o comunismo? Né? Não deu certo em país do mundo, lugar nenhum do mundo, mas onde foi implantado? Onde que tudo que Marx e Engels escreveram foram implantados? Bom, tirando isso, eu tenho uma preocupação muito grande com a base da pirâmide social. O Estado só é sentido com esse pessoal da base da pirâmide social, e eu vou usar como exemplo as 500 comunidades quilombolas da Bahia. Eles só têm acesso ao Estado quando um servidor público vai lá, vai visitá-los, quando uma enfermeira vai lá, quando um profissional da saúde vai lá, quando um assistente social vai lá, quando um professor chega até eles. Eles não têm outra noção do que é o Estado. O Estado, para eles só tem acesso ao Estado quando tem acesso ao servidor público. Se nós tirarmos isso deles, vai restar o quê? O que vai restar de Estado para essa camada da população? E com relação à redução de salários, a gente vem sempre insistindo aqui na Central, deputada, que é o seguinte: nós até podemos ser a favor dessa redução de 25%, mas se nós fizermos a mesma proporção com os 200 bilionários brasileiros que saíram na Forbes em outubro do ano passado. Se nós retirarmos 25% só desses 200, são 200 só, não custa nada. Desses 200, nós teremos simplesmente, agora o dólar subiu, cresceu um pouquinho mais de 400 bilhões de reais para nós investirmos. Dá 18 meses de ajuda de 600 reais, que é uma mixaria. Mas então, por que não mexer nesse pessoal? Por que não tributar? Porque o Brasil é o único caso onde há herdeiros de herdeiros. Herdeiros que geram herdeiros. Nunca trabalharam. Um dos bilionários que está lá, que é o rapaz do Facebook, me esqueci o nome dele, ele só está lá porque papai tinha 20 mil dólares para emprestar para criar a garagem. Ou seja, papai tinha o dinheiro para investir lá no início. E hoje ele tem 5 bilhões de dólares. Por quê? Por conta de papai. Então, nós eu venho das comunidades, a minha história, eu sou hoje das carreiras de arrecadação, tributação, arrecadação e fiscalização, mas eu venho dessa base, eu falo com propriedade. Mas eu estou com uma dúvida aqui. Durante todo... É certo... Antes eu dizia que o governo era acéfalo, mas não é. O servidor fascista é a mesma coisa do dinossauro que torce para o asteroide. Quem é acéfalo não é maldoso, não tem maldade. Então, quem não tem cérebro, não tem maldade. E eles têm um cérebro ruim. E eu não admiro, porque hoje nós temos a opção. Quem é a opção ao Bolsonaro hoje? Se nós tirarmos o Bolsonaro, quem nós temos? O general? E por que o meu grande dilema, deputado, é o seguinte, que eu vejo Jorge Paulo Lema entrar nessa briga, que eu vejo Luciano Huck entrar nessa briga, que eu vejo essas pessoas que nunca tiveram à frente de nada, querer tirar o Bolsonaro agora, mas que o apoiaram, mas não falam no Paulo Guedes,
Eles não tocam no nome do Paulo Guedes. Então, qual o meu grande receio? Meu grande receio, evidente que eu não quero que Bolsonaro continue, mas a opção não é boa. A opção de uma retirada do Bolsonaro agora do poder, nós temos duas coisas que serão imediatas. Em setembro, o Moro vai para o STF e quem assume e deixa o Paulo Guedes é um general de ultradireita que está se fazendo de bonzinho. Então, qual a opção? Será que não vai haver uma outra opção? Eu já pensei na opção do TSE caçar a chapa completa e haver novas eleições. Aí sim, com novas eleições, nós podemos escolher, o povo pode escolher, sem fake news e sem mentiras, poder escolher o verdadeiro, quem verdadeiramente vai administrar a nação. Por outro lado, nós temos a nossa esquerda, eles estão entrando nessa luta para que seja alguém alinhado a eles, que chegue num segundo turno com Jair e Bolsonaro, mas que nunca pode ser a esquerda. Né? Não pode ser o governador do Maranhão. O Dino não pode chegar. Então, tem que ser alguém deles para que vença Bolsonaro. Porque a senhora tem dúvida de que se num segundo turno estiver de um lado Flávio Dino e de outro Bolsonaro, que eles vão investir novamente em Bolsonaro? É evidente que não, eles vão investir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos, a minha dúvida é essa, e eu queria ouvir da senhora se há saída para esse dilema, para essa, como diria lá no Triângulo Mineiro de onde eu vim, para essa sinuca de bico. José Góes, você me botou aqui, hein? Com um time de primeira qualidade, hein? Então, olha, Hugo, primeiro eu quero lhe parabenizar por suas filhas, né? E não há dúvida que quando a semeadura é feita com a devida, né, assistência e técnica, o fruto é sempre bom. Parabéns. Obrigado. Segundo, dizer que, de fato, as suas dúvidas são as minhas dúvidas, são as dúvidas da sociedade brasileira. Nós estamos numa pandemia onde deveríamos todos estar trabalhando de forma num vértice. Né? Não era o momento para estarmos tratando de problemas que nos dividem, de no Congresso Nacional circular medidas como essa que a Ângela levantou, a PEC 86, o PLC 39, na própria PEC do orçamento de guerra, já tentaram ali diminuir o salário do servidor. Sim. Então, nós sabemos que todos os dias nós estamos lá lutando para que a tal medida provisória que interfere na demarcação de terras indígenas venha para a pauta. O que tem a ver com a pandemia? Nada. O Congresso está funcionando desta forma que nós estamos nos comunicando hoje aqui, de forma remota, né? E, portanto, tem que ter uma suprema articulação preliminar para que nós possamos votar, porque não tem questão de ordem. Não tem possibilidade de Alice sair correndo, tomar o microfone e gritar, né, Silvia? Então, então realmente, é um momento, né, extraordinário, é um momento completamente atípico. No entanto, nós estamos vendo a insistência em se colocar matérias econômicas que prejudicam os trabalhadores, que alimentam a sede de lucro dos bancos, do setor financeiro, que não é taxado no Brasil como em nenhum lugar do mundo. É o Brasil e a Estônia. No resto do mundo, não é? O setor financeiro é taxado, o Brasil e a Estônia. Então, o que eu quero dizer a você é que, na minha opinião, há vício de origem. Há vício de origem. O Tribunal Superior pode caçá-lo, primeiro, porque ele conspira contra o Estado Democrático de Direito de maneira aberta. Segundo, porque ele é um genocida. Ele chama as pessoas para a morte, ele suprime dados. Há crimes de responsabilidade diversos. Aliás, nenhum outro governante teve tantas justificativas para um impeachment. A chapa tem vícios originais. Sim. Está aí. Estão chamando a depor os financiadores das fake news, dos impulsionamentos, inclusive através de sites estrangeiros. Então, a chapa tem vício de origem. Motivo A. A grande questão é correlação de forças.
Neste fim de semana, o povo brasileiro, em meio à pandemia, com todos os medos que tínhamos e temos da expansão do vírus, aqueles que optaram por ir à rua falaram em nosso nome, porque foram de forma vibrante e pacífica. E está provado pelas pesquisas da Datafolha, nós somos 70%. Então, eu espero que esses dados de popularidade, que tanto interferiram para uma decisão de liberação para processo de uma presidenta eleita que não tinha crime, mas não tinha popularidade, que agora essa queda da popularidade do senhor Jair Bolsonaro, que governa para 30% de fanáticos de seguidores que o mitificam, né? Que esse 70% valha para que nós possamos exigir a análise desse vício de origem. O vício de origem, na minha opinião, é a principal forma de caçar a chapa e de ter eleições diretas sem vícios. É isso que eu acho que é o melhor para o país, né? Afastar Bolsonaro também já será muito importante, né, para o país. Então, nós vamos ter que caminhar juntos, caminhar passo a passo, analisar a correlação de forças a cada dia. Nós não temos forças para pautar o impeachment, tem mais de 30 pedidos de impeachment. Por que Rodrigo Maia não pauta? Nós somos 130. Nós somos 130. O povo elegeu Bolsonaro e deu a maioria a ele no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, deu a maioria porque esse setor de centro-direita é da sua historicidade. Buscar os tratores, buscar os poços artesianos, buscar as retroescavadeiras, o asfalto e não se importar com o todo. O problema é que quando eles começarem a sentir também os incômodos do extremismo, é possível que a gente os traga de volta para uma posição pró-democracia. Então, eu compreendo, né, a sua aflição. De fato, Mourão não é os nossos sonhos, não está nos nossos planos, né? Nunca esteve. Mas a nossa ideia é que há vícios de origem na chapa e que os tribunais devam avaliar, hoje, sob a luz de uma perda de popularidade gritante de Bolsonaro. O povo não aceita o que ele está fazendo mais, não é? E por isso ele cai a cada dia no seu nível de popularidade. Mas ele não se importa, porque ele acha que é todo mundo covarde. Que é todo mundo covarde e com a ameaça dele ninguém vai ter coragem de tomar uma posição. Ele diz que tem na mão as armas da democracia, mas ele dá de ombros para o povo que morreu. Ele diz que não é coveiro, que ele é Messias, mas não faz milagre, e daí? Então, é esse tipo de gente que está no poder no país. E os militares que foram bolsonarizados, porque ali, felizmente, não é a cabeça das Forças Armadas no Brasil, não é? Então, esses militares que cumprem papel civil nos ministérios, não é? Eles estão bolsonarizados a cada dia, embevecidos, ou pelo menos calados, não é? E, evidente, só o povo na rua vai conseguir fazer com que eles entendam que o que está acontecendo é contra a soberania nacional, função precípua das Forças Armadas defenderem. Enfim, né? O fascismo ronda, né? A possibilidade de um autogolpe, falando com as segundas e terceiras camadas das polícias militares e civis dos estados. A exemplo do que ocorreu no Ceará, Silvia, é possível. É possível. Porque ele diz que está com as armas da democracia, a democracia para ele, nas mãos. Mas nós não vamos nos acovardar. Nesse momento não dá para sair. A juventude saiu rebeldemente, né? Mas nesse momento nós estamos fazendo esta batalha de construir forças, de acumular forças, para que logo a seguir possamos ter, não é, condições de enfrentarmos de uma maneira, não é, mais objetiva o que está acontecendo com o nosso país. E eu tenho certeza que a pública estará do lado certo. Sem dúvida. A Silvia está aí aguardando, né, Silvia, para encerrar. Para encerrar. Hugo falou um pouco do que eu iria falar, da angústia que eu tenho, do medo que eu tenho de um impeachment, ficar num Estado totalmente militarizado, e eu concordo plenamente que a saída é a cassação da chapa, eleição direta e botarmos no poder alguém que nos defenda. E daí o Ceará resistiu
o Brasil também vai resistir. Assim como você, Alice, eu sou um otimista. E eu acredito no Tribunal de Haia, eu acredito na nossa resistência, eu acredito numa mudança de concepção, eu acredito num país melhor e mais justo, onde os ricos sejam taxados, onde os pobres sejam respeitados, onde não se estimule grilagem de terras indígenas no meio de uma pandemia. Eu acredito num país melhor. E a pública, ela compra a briga do trabalhador brasileiro, espera que as demais centrais comprem a briga do servidor, porque a briga do servidor é a briga do cidadão, porque o serviço público está aí para servir, é serviço público, nós somos servidores, e nós estamos juntos nessa luta, juntos nessa guerra, e a pública está aí para resistir, para lutar, para falar, e nesse momento de pandemia, de tentar organizar e tentar sensibilizar as pessoas de que é preciso reagir, é preciso se unir, é preciso entender que o Brasil é maior do que este falso Messias. Muito bem, Silvia. Você me deixou emocionada quando a internet caiu e agora de novo. É isso mesmo, nós temos, não é, José, que sermos otimistas, não é? Estarmos com os pés no chão para não tomarmos posições que nos deixem isolados e sozinhos, nada pior, né, no enfrentamento do arbítrio do que o isolamento, do que a solidão. Então, nesse momento, nós não podemos estar nas ruas todos, mas podemos estar nas sacadas, nas janelas, nos manifestos, nas panelas, né, levantando alto nossas bandeiras, usando de maneira criativa, de maneira que nos faz adaptar às novas tecnologias, essas ferramentas, para chegarmos ao máximo de pessoas. Eu olhei aqui, em uma das minhas redes, tem 609 pessoas acompanhando. Isso a gente consegue em quantas assembleias? Não é? Então, realmente, é muito importante que possamos fazer a cada dia, de maneira criativa, de maneira leve, não é? Mas fazer para que possamos chegar ao máximo de pessoas. Aqui na universidade mesmo, meu sindicato querido, que eu continuo, não é, ajudando, está fazendo reunião por unidade de trabalho pela internet, não é? Para discutir, vem cá, o que é mesmo trabalho remoto? Você trabalha mais ou menos? Você tem horário para terminar de trabalhar? Olha nós aqui, né? Então, eu comecei às 8 aqui sentada no meu cantinho de estudo e não há dúvida, né, que é um momento diferente, mas nós não podemos baixar a guarda. Primeiro, eu digo, José, Silvia, Ângela, Hugo, primeiro, solidariedade. É preciso solidariedade. Aqui na Bahia, no dia 1º de maio, as centrais locais conseguiram arrecadar 5 toneladas de alimentos. Entregaram ao movimento comunitário as associações para distribuir nos bairros populares. Né? Mas dizendo, isso aqui não é caridade, isso aqui é luta para fazer o que o Estado brasileiro não está fazendo por vocês. Então, solidariedade. De alguma forma, nós temos que buscar ser solidários. Não é? Solidariedade politizada. Politizada. E segundo, esperança. Né? Esperança para as pessoas que nós vamos sair dessa. A ciência está rodando, a ciência está andando. Apesar do corte de verbas aqui no Brasil, nos laboratórios universitários, na Fiocruz, né? No Instituto Pasteur, Butantan, em todos. Né? As pessoas estão trabalhando muito para ajudar as soluções, para buscar as soluções, no mundo inteiro. No setor privado, no setor público, vacinas se desenvolvem, não é? Medicamentos estão sendo estudados. Não é preciso um leigo virar representante de remédio. Deixa que os especialistas falem, né? Que a ciência explique. Infelizmente, que a ciência tente, porque até então, boa parte das drogas usadas no paciente grave com a Covid-19, elas são usadas por compaixão, para tentar. Tamanha é a gravidade do mal. Então, na verdade, nós precisamos garantir essa esperança de que podemos mudar pela ciência, mudar pela solidariedade,
mudar, né, essa realidade difícil de enfrentamento de uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, mas depois também a esperança de mudar e resgatar os nossos direitos, a democracia, uma visão solidária de Estado. Mais do que nunca, as pessoas precisaram da mão estendida do Estado. E essa mão, ela está sendo, nós estamos empurrando para ela ir, e há uma força em sentido contrário que atira, né, da vida do povo. Então, nós precisamos continuar empurrando essa mão, mas depois nós temos que trocar essas mãos por mãos mais generosas com a nossa gente. E acho que é isso que nos une. Independentemente de um ter partido, o outro não ter, o outro ser de outro partido, não importa. Não importa. As pessoas que têm coração, as pessoas que têm relação humanitária, senso de democracia, elas precisam se unir. Quer sejam de esquerda, de centro e até de direita. Nós temos uma oposição de direita a Bolsonaro hoje. Né? Sim. Tem a oposição de direita, a esquerda é a oposição declarada. O centro está no pêndulo e a gente tem que puxar o pêndulo para o lado do povo. Né? Então, é muito importante que esses debates se proliferem. Eu sou muito grata por ter convivido com vocês esta hora e espero que essa nossa conversa possa ajudar a melhorar, né, a luta, o ânimo, né, e a expectativa de sair dessa maré dos nossos colegas servidores públicos. Muito obrigada. Deputada, antes de terminar, eu não me perdoaria se eu não citasse Platão em uma das suas falas, quando as pessoas... Está procurando um homem. Quando as pessoas dizem que não gostam de política, Platão dizia que o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Né? Exatamente, então, exatamente. Nós temos que levar isso para as pessoas que dizem não gostar de política. Exatamente. Quem não gosta de política não sabe o que é. Para terminar, deputada, a Pública está juntando as entidades de servidores, está juntando os 12 milhões de servidores do Brasil inteiro com uma certeza: a pandemia vai acabar, o mundo vai mudar e o Brasil vai ter que mudar. O Brasil vai ter que ser mais humano, vai ter que distribuir a riqueza ao cidadão brasileiro, porque é das mãos dele que vem a riqueza, e nós, servidores, nos sentimos na obrigação de estar nesta luta de mudança do país, deputado. Por isso estamos aqui, e por isso trouxemos a Alice para Portugal do PCdoB. Muito obrigada mais uma vez à Pública. Parabenizo a todos os sindicatos que fazem coro com este movimento tão próprio, tão autêntico dos servidores públicos. Vocês sabem, estou à disposição na Frente Parlamentar em defesa do serviço público. Ela é meio inorgânica, não é muito fácil, é uma frente mista, não é? Mas nós precisamos cada vez mais de unidade entre os servidores, da luta pela garantia da unidade, porque é desta unidade que brotará o futuro, né? E eu acredito nesse futuro. Portanto, muito obrigada de verdade por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Estamos à disposição. Da mesma forma. Até mais. Boa noite. Até mais, gente. Nos sigam nas redes. Amanhã, 13h, sessão da Câmara. Maravilha. Combinado. Abraço. Abraço grande. Gente, obrigado a todos. Abraço. Abraço, presidente. Até logo.